Olá, pássaro convosco, tudo bem com você? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações. Lembrando que a gente está deixando as ministrações da igreja para que você possa acompanhar. E se você puder, compartilha também com quem você acha que precisaria ouvir, enfim. Bom, há um texto na Palavra de Deus. Eu tenho feito algumas devocionais esses últimos dias e Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre a questão de luta, de dificuldade. E há um texto que está em Hebreus 10:38 que diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Como introdução, gostaria de falar, se você assistiu o filme 300, você vai entender bem o que eu estou tentando falar agora. E uma dos princípios, né, uma das regras que norteavam um espartano era o seguinte, que o espartano jamais recua. E isso é verdade, é demonstrado no filme, porque eles eram apenas 300 homens contra uma legião de exércitos comandados por Xerxes. E eles ficaram no estreito durante um bom período, enfrentando e vencendo boa parte daquela batalha, né, para que eles pudessem se manter livres, né? Eles lutavam pela sua liberdade, mas o fato é que eles não recuavam. Essa era a tônica, essa era a forma de viver de um espartano. E assim deveria ser a forma de viver de um cristão. Por quê? Porque muitas vezes nós, como diz a Bíblia, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós podemos até começar mal algumas situações, mas temos que terminar bem. E principalmente a nossa caminhada de fé. Porque o que importa é que nós cheguemos ao final da caminhada. E cheguemos bem. Então a questão é que muitas vezes nós começamos uma caminhada de fé, muitos de nós estamos empolgados, motivados e assim por diante, só que vem as dificuldades e nós temos uma leve impressão de que quando nós aceitarmos Jesus nós não teremos mais problemas. Isso é exatamente o contrário, porque muitas vezes, até em função de nós sermos cristãos, é que nós vamos enfrentar talvez até dificuldades maiores em função do fato de que a gente vai procurar viver a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí o que acontece? Nós temos que ter esse princípio na nossa vida. Nós teríamos que assumir e adotar, quem sabe, esse princípio de vida de um espartano e dizer que um cristão ele jamais recua. Porque é isso que o texto está dizendo. Primeiro, o autor de Hebreus diz assim: o meu justo ele viverá pela fé. Ou seja, ele não anda pelo que ele vê. Ele não anda por vista, ele não anda baseado nas circunstâncias, ele anda baseado crendo naquilo que Deus pode fazer na vida dele e através da vida dele, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A circunstância bate à sua porta e você não está vendo a solução muitas vezes daquele problema, mas pela fé você crê que aquele problema será solucionado e que Deus pode fazer aquilo por você. Então o justo ele vive pela fé. Só que o texto continua dizendo: a alma, se retroceder, ou seja, se voltar para trás, se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus não tem prazer em covardes. Deus não tem negócio com covardes. Deus, ele anda com corajosos. E até tem um filme com esse nome que é muito, muito bom também para ser assistido. E isso deveria ser a nossa tônica de vida. Nós temos que jamais recuar. Se nós cremos que algo é de Deus, que um princípio que nós estabelecemos, que algo que nós estamos fazendo, que algo que nos foi dado na nossa mão, foi Deus que colocou diante de nós, nós temos que crer e continuar e jamais recuar. Mesmo que isso seja o preço da nossa morte, mas que a gente jamais recue diante das adversidades e das dificuldades. Porque o verso seguinte diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé. Nós cremos. Leônidas, quando foi levar os seus 300 homens, ele foi baseado numa crença de que ele lutaria pela sua liberdade. Ele usou de fé. Ele creu que ele poderia libertar e manter o povo dele livre.
E essa tem que ser a nossa tônica de vida. Nós não jamais retrocedemos, nós não somos os que retrocedem para a perdição. Porque quando nós retrocedemos, muitas vezes nos frustramos e abrimos mão da nossa fé e automaticamente abrimos mão da nossa vida com Deus. Então, que a gente possa aprender esse princípio. As dificuldades, elas sempre virão, elas sempre existirão. Por isso que a Bíblia diz que Paulo, no final da carreira, ele diz assim: combati o bom combate, segui a carreira, guardei a fé. Essa tem que ser a nossa prática de vida. Jamais recue diante das adversidades. Se tiver que parar, pare estrategicamente, mas saiba que se Deus é contigo, você é a maioria absoluta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense nisso. Deus abençoe você.